Pesquisas científicas, atenção, hein, indicam que há um aumento de até 30% das doenças cardiovasculares durante o verão. E para trazer um pouco mais de informações, nós vamos buscar a cardiologista Thaís Carvalho Vieira. Acompanhe agora uma entrevista concedida ao repórter Evenilson Santana. Você certamente já ouviu falar em doenças venosas, aquelas que acometem o sistema vascular. Às vezes um inchaço na perna, cãibra e outras consequências mais graves. É sobre este assunto que a gente vai falar agora com a doutora Thaís Carvalho Vieira, que é cardiologista e é também clínica geral. Porque isso está diretamente relacionado ao período do verão. Qual é a relação de tudo isso, doutora? Tudo bem, um prazer estar falando aqui, Evenilson, aos seus telespectadores. Bom, na verdade é o seguinte, essa época do verão, o que é que ela acontece com as nossas veias? Elas se dilatam, ao contrário do que acontece no inverno, onde acontece uma constricção arterial, no verão nós temos uma dilatação das veias, e isso faz com que haja uma maior predisposição desses pacientes a virem a edemaciar, os seus pés ficarem inchados, seus pés, suas pernas, e com isso há uma maior probabilidade de feridas, né, por parte nos locais onde estão inchados, porque essa pele ela se distende, facilitando a aquisição de processos infecciosos como a erisipela, bem como outros processos, inclusive com poder complicatório maior, que é a trombose venosa profunda, que pode complicar, inclusive, com embolia pulmonar. Agora, essa recomendação serve também para apenas quem tem problema cardiovascular ou para as pessoas que nem se deram conta disso até agora? É importante que o paciente ele vá ao médico em todas as épocas, quer seja inverno, quer seja verão, para saber do que ele é portador. Porque muitas vezes o paciente ele é portador da patologia, tem suas varizes e tem seu refluxo vascular e ele não sabe que é portador, porque muitas das vezes as patologias elas não dão sintomas, né? Então, ir ao médico para fazer esse diagnóstico. Quando você já tem varizes, a probabilidade de complicações advindas no verão vai ser maior. Todas essas complicações que a gente falou. Mas mesmo os pacientes que não são portadores de varizes, é importante que ele procure o seu médico para que ele possa saber que isso pode acontecer, claro, numa predisposição muito menor do que quem já tem a patologia, mas é importante que ele fique ciente do que acontece no verão, para que ele possa prevenir algumas de suas complicações. Mas a predisposição de complicações é maior em quem já tem varizes ou alguma vasculopatia. A senhora falou sobre erisipela, que é a chamada vermelha, né, popularmente conhecida, e também sobre a possibilidade de ter embolia pulmonar. Queria que a senhora explicasse melhor. Então, a erisipela é um processo infeccioso nas pernas, né? Então, as pernas, elas ficam inchadas, né? Então, se elas estão inchadas, o que acontece? Vai haver um estresse em todo o tecido que reveste, né? O cutâneo que reveste a pele, e isso provoca feridas, né? Fissuras, e que pode predispor a uma erisipela. No paciente que é diabético, isso acontece com uma predisposição bem maior. Mas mesmo quem não é, se você tem suas pernas inchadas, você tem que saber a causa para que evitar que fissuras, que ferimentos possam evoluir para erisipela. Então, a erisipela é infecção. Já a embolia pulmonar geralmente ela advém de quê? Da trombose. O que é trombose venosa? É a formação de um coágulo dentro das veias, né? E isso faz com que ele possa ser levado para os pulmões e obstrui, né? No caso, a artéria pulmonar, porque no pulmão, a artéria pulmonar é que tem o sangue venoso, e isso causa um desconforto respiratório e um risco de vida, né? Então, são duas coisas distintas, mas de extrema importância. Doutora, de um modo geral, quais recomendações a senhora deixaria para os nossos telespectadores, considerando principalmente esse período mais quente?
Sim, é importante o quê? Atividade física, né? Então, você ter uma atividade física regular, isso vai ativar a sua circulação e vai ser muito benéfico. Você deve evitar ficar por muito tempo sentado, né? Então, assim, pessoas que trabalham muito tempo sentados, sem dar intervalos entre esse turno de trabalho e dar uma caminhada, por exemplo, viagens prolongadas, né? Isso também provoca, tem uma predisposição maior de trombose. Então, movimentação, atividade física, uma boa hidratação. Se você vai tomar sua cerveja ou vai comer alguma coisa com sal, lembrar de intercalar e beber bastante líquido, né? Porque a gente sabe que tudo isso faz com que a pessoa inche, né? Assomado à dilatação própria do verão, tudo isso vai levar a complicações, dores nas pernas, câimbras, cansaço. Então, são medidas simples, né, Vanilson? A senhora falou sobre o sal. Ele seria um grande inimigo, sobretudo de quem tem problemas cardiovasculares nesse período agora por causa do verão. Se acentua isso, é melhor evitar? Qual o caminho? É o sal, né? A gente tem o brasileiro, ele consome muito sal, né? O consumo de sal do brasileiro é maior, inclusive, do que em outros países, né? Então, se ele é hipertenso, isso já é extremamente maléfico, porque o controle pressórico já vai ficar comprometido. No caso do sal e com as pernas, o que acontece? Vai haver uma retenção de água, né? Se você tem um local, né, que está muito, vamos dizer assim, concentrado, no caso de sal, ele vai o quê? Vai encher mais de água aquele local. E isso provoca o quê? Edema nas pernas, inchaço nas pernas. Então, se você restringe o sal, ou se você bebe bastante líquido, porque o ideal é ter restrição de sal, né? E não comer à vontade. A gente sabe que no verão vem aqueles famosos tiragostos com a cervejinha, que não é maléfico, mas tudo com moderação. Mas o sal, ele faz isso, né? Ele dá edema, inchaço das pernas. Agora, e as câimbras? Onde é que elas entram nessa história, doutora? Então, na verdade, cãibra é um sintoma, né? Então, câimbras acontecem por várias causas, né? São chamados distúrbios hidroeletrolíticos. A pessoa tem uma quantidade maior ou menor de potássio, a pessoa que já tem seu problema venoso, suas varizes, tem maior predisposição a ter câimbras. Então, ou a pessoa já é portadora da patologia e tem o sintoma, que é cãibra, que todos sabem, ou a pessoa tem algum distúrbio dentro do seu organismo que predispõe às câimbras, né? Daí a importância sempre de estar periodicamente em seu médico, para saber do que é que você é portador e quais cuidados que você deve ter para evitar qualquer sintoma que venha a lhe trazer desconforto ou alguma complicação que ponha a sua vida em risco. E no caso específico das mulheres, doutora, que muitas têm as veias acentuadas ou os problemas de varizes, como a gente conhece, elas precisam de um cuidado também especial, porque às vezes são as veias que ficam salientes, pode não ser nada ou pode ser alguma coisa mais grave, para quem não pôde avaliar ainda. Nesse período mais quente, é mais complicado também para elas? Na verdade, a incidência é semelhante de homens para mulheres. O grande detalhe nas mulheres é o uso do anticoncepcional oral, né? Porque o uso, a gente sabe, a gente está vendo que pacientes, por exemplo, que fumam, mulheres, e que usam anticoncepcional oral, aumentam em 30 vezes a chance de uma trombose venosa profunda. O que é trombose? Coágulo, né, nas pernas. Mulher que usa anticoncepcional, mulher que faz sua reposição hormonal, tem que ter cuidado, tem que estar sempre sendo avaliada para evitar uma trombose, porque isso é um fato. Agora, se no verão todas as patologias vasculares, elas têm sua incidência aumentada, e se você já tem seu fator agravante do uso do anticoncepcional, então, claro que é um somatório e que pode ter uma complicação, uma incidência maior dessas complicações. Então, redobre sua atenção. Queria que a senhora pudesse deixar uma recomendação geral para as pessoas que, nesse período, ficam mais à vontade, quando, na verdade, deveriam estar mais cuidadosas. O que é que a gente poderia dizer de um modo geral, doutora? Eu acho que a recomendação é como em todas as épocas, mas primordialmente no verão primeiro, você vá regularmente ao seu médico, saiba quais são as patologias que você é portador, saiba o que você pode fazer para prevenir sofrimento. Morrer vamos todos. Agora, sofrer, às vezes, é uma questão de opção. Você indo ao seu médico, seguindo as orientações do mesmo, evitar um sofrimento. E no verão, sempre roupas leves, bastante hidratação, atividade física regular.
diminuição de estresse, controle de seus níveis de pressão arterial, de seu diabetes, as medidas que são necessárias em todo o período anual. Nessa época, é bom que se intensifique e, com isso, evitar as complicações inerentes às mesmas. Bom, espero que você de casa tenha se agradado da entrevista, que ela tenha sido bastante útil, porque essa é a nossa intenção. Voltamos ao estúdio.